Pra economizar energia que a Titan tá precisando, hoje não vamos ter introdução engraçadinha. Chegamos ao quarto e absurdamente divertido episódio da terceira temporada de Picard. Apertem os cintos que a nave Titan vai precisar entrar em dobra na velocidade máxima, mantendo em mente, óbvio, que o que não vai faltar na nossa conversa é spoiler. Não existe cinto de segurança em nave estelar. Pois deveria. E vamos à sinopse logo que ela é longa e próspera. Retornando imediatamente de onde parou, com o episódio apenas sendo interrompido por flashbacks de Picard em conversa entusiasmada com novos ingressos na Academia da Frota Estelar, as coisas não andam nada boa para os nossos protagonistas no presente. A espaçonave está literalmente afundando na entranha da nebulosa, e cada segundo para a sobrevivência da tripulação conta. Riker, que ainda está no comando, e os outros membros da Titan decidem começar realinhando a energia restante na nave, e realocando dependendo das necessidades. Riker também decide falar com Picard depois da briga feia que tiveram, já que o capitão culpou o almirante pelo golpe terrível que a nave sofreu na luta contra a Shrieker. Eles se reconciliam enquanto Riker explica como se sentiu quando seu filho morreu. Ao mesmo tempo, em outro ponto da nave, tem outra dupla com muito mais dificuldade de se reconciliar. Seven informa ao Capitão Shaw sobre a presença de um changeling na nave. E na enfermaria, a Dra. Beverly percebe que as ondas energéticas que abatem sobre a nave seguem um padrão bem específico. Jack e Picard tentam uma primeira conversa decente de pai para filho no holodeck, com a sala imitando o bar da Guinan. Depois de uma boa conversa, outros tripulantes da nave decidem se juntar a eles no local. Logo, todos estão surpreendidos porque Shaw adentra o holodeck mancando, e como a bengala se senta no bar e resolve que era hora de triturar o Picard, explicando que ele estava na investida dos Borg contra a Federação, como um jovem tripulante. O ataque foi comandado pelo Locusto, ou seja, Picard, explicando sua raiva nos episódios anteriores, além de seu habitual cinismo. Em uma cena que muito lembra os momentos clássicos de Next Generation, Picard, Beverly e Riker se reúnem em uma sala com mesa central e discutem a situação. O trio velha guarda, reunido com a tripulação da Titan, chega ao plano de utilizar as rajadas energéticas constantes que atingem a nave como um gerador de energia, modificando os receptores da espaçonave para receber energia e surfar nela como uma onda. Ao mesmo tempo, se preocupam com o changeling a bordo, que Seven passa o episódio inteiro caçando. Sem tempo de pensar em orgulho e com a nave há pouco tempo de ter o suporte de vida afetado, Riker e Picard pedem ajuda para o Capitão Shaw, que era anteriormente um engenheiro de nave estelar, para modificar as nacelles, que são aqueles cilindros que impulsionam a nave e lembram turbinas de avião, ao lado de Seven. Depois de muito esforço com direito ao changeling atacar Shaw enquanto ele está trabalhando, e a tripulação ficar em muitos momentos completamente no escuro devido ao remanejamento energético, os esforços dão fruto e a Titan consegue surfar em uma onda de energia e sair. Só para dar de cara com a Shrieker esperando do lado de fora para acabar com a raça deles. A caçadora Vedek, como mostrado, está fazendo o trabalho sujo dos changelings e é ordenada a destruí-los a todo custo e impedir que deixem a nebulosa. Mas, surpreendida com a Titan ressurgindo do nada, quando já parecia derrotada, não consegue se defender da manobra de Riker, que usa o rádio trator para lançar um asteroide contra a espaçonave opositora. Ao escaparem, percebem que a tese da Dra. Crusher sobre a nebulosa estava correta. Os pulsos energéticos ritmados lembravam contrações de um útero, porque eram exatamente isso que eles eram. A nebulosa, na verdade, não era um fenômeno astrológico, mas um ser vivo senciente prestes a dar à luz. Em uma linda cena representando o fim de um primeiro arco e fazendo alusão ao piloto da série de Next Generation lá nos anos 80, Picard, Riker, Jake e Beverly, além, é claro, dos oficiais da ponte da Titan, veem o nascimento dos filhotes dessa forma de vida. No final, ainda dá um tempinho de vermos Jake tendo visões bizarras com portais, tentáculos e a cor vermelha. E Picard percebe que naquela vez do bar em que foi interpelado pelos outros novos membros da Frota Estelar, o filho dele estava disfarçado lá no meio, tentando se aproximar do pai de alguma forma e se frustrando com o que ele descobriu da personalidade de Picard. Um monte de coisa acontece e impressionante como nada no episódio inclui o Worf e a Raffi. Bom, alfinetadas à parte, eu preciso dizer que acho que não tinha Star Trek tão bom assim desde o fim de Enterprise, e se duvidar, desde antes. Que episódio divertido e ao mesmo tempo tenso,
Ele traz várias surpresas e mistérios que vão se revelando de forma bem natural, com um final incrivelmente satisfatório e poético. Óbvio que o episódio passa uma sensação de conclusão de arco mesmo. Apesar de que não é uma conclusão verdadeira, já que sabemos que são 10 episódios e nada se resolveu ainda por completo. É muito enredo para resolver, mas esses 4 primeiros episódios, sem dúvida, em conjunto acabam formando uma espécie de arco. O que temos a partir de agora é bem misterioso. Como será que eles vão se reunir com os outros personagens? Como eles vão chegar às conclusões do que os changelings querem fazer? Aqui no Brasil, os changelings são chamados de transmorfos. Então, de vez em quando eu vou falar transmorfos por aqui, tá? Mas saibam que são a mesma raça. É bem interessante entender que até agora você teve muitas homenagens à série de Next Generation, mas principalmente tiveram muitas homenagens aos filmes. Aqueles filmes lá da primeira tripulação de Jornada nas Estrelas, a da Enterprise mesmo, lá do Kirk. Principalmente A Ira de Khan, Viagem para Casa e eu sempre esqueço o nome desse filme, se é O Retorno de Spock ou Resgate de Spock, eu acho que é O Retorno de Spock, alguma coisa assim, mas enfim. São os filmes 2, A Ira de Khan, que eles têm lá a batalha com o Khan, que era um inimigo muito forte da série clássica, que volta para fazer o filme. Aí você tem o 3, porque no segundo filme, me desculpem o spoiler, se ainda foi spoiler para alguém, numa das cenas mais antológicas da série, de Jornada nas Estrelas inteira, o Spock morre no final do segundo filme, mas se descobre que o corpo dele estava preso num planeta que sofreu uma nova gênese, vamos dizer assim, uma matriz de criação de vida, que era um plot desses filmes, né? Eles tinham inventado uma tecnologia para dar vida a planetas que não eram capazes de suportar a vida. E como ele passa por isso, o corpo dele está nesse planeta que não tinha vida e começou a dar vida, ele acaba voltando e eles vão lá e resgatam o Spock. E aí tem A Viagem para Casa, que acabou ficando bem famoso por causa da história das baleias, que eu acho engraçadíssimo, em que eles vão resgatar o Spock no filme anterior, e quando eles estão tentando voltar para o espaço da Federação, tem todo um quiprocó lá, e eles acabam voltando no tempo e indo parar no planeta Terra, se eu não me engano, lá dos anos 70. E aí tem toda uma mensagem pró-meio ambiente e pró-proteção às baleias, porque na época tinha uma campanha muito grande para diminuir e, em muitos casos, impedir a caça às baleias, a caça predatória. Então essa é a lógica desse filme. E você vai ter homenagem a todos esses momentos aqui. E teve, é claro, no final desse episódio, uma homenagem muito boa ao final do primeiro episódio de Jornada nas Estrelas. O piloto, que eu acho que são em duas partes. Eu acho que se você pegar agora DVD e os serviços de streaming, vai estar como 2 partes. Que se chama Encounter at Farpoint. O encontro em Farpoint. Farpoint é uma estação espacial, tá? E nesse piloto você já vai ter a participação do Qui. E no final você vai descobrir que a Enterprise estava, assim como neste episódio, encontrando uma criatura que vive no espaço. Então tinha todo um mistério sobre uns fenômenos astrológicos que eles não conseguiam entender. E era porque eles estavam lidando com uma criatura que vivia no vácuo do espaço. E aqui você vai ter essa lógica de fazer a homenagem, mas que faz sentido para a história principal. Porque vendo os episódios em retrospecto e vendo a sinopse do que vem depois, que eu dei assim uma lida, você vai ver que é uma história também sobre pais e filhos, sobre deixar o legado, mas principalmente sobre pais e filhos. Então você vai ter todos esses personagens de Jornada nas Estrelas, de certa forma, interagindo com o que vai vir a ser a sua próxima geração. Lembra que o nome original da série, não a do Picard agora, mas aquela lá dos anos 80 se chamava The Next Generation, a nova geração aqui no Brasil. Porque eles meio que estavam herdando o legado do Capitão Kirk e da primeira Enterprise, né? Na primeira Enterprise não, teve outras antes, mas da primeira série de televisão. Incluindo no primeiro filme desse novo elenco que se chama Generations, que tem a participação do Kirk e de alguns outros personagens lá da série clássica, mas principalmente do Kirk, que vai ter que resolver o problema junto com o Picard lá no Nexus e tal, enfim. É toda uma história que acontece.
E onde eu quero chegar? Aqui até a criatura do vácuo, eu achei isso muito engraçado, vai lidar com essa nova geração. Não é a mesma criatura, é uma outra criatura totalmente diferente, até porque se fosse a mesma criatura não ia dar pra criar atenção até a doutora Beverly perceber que se tratava de um ser vivo. Mas ao mesmo tempo você vai ter essa criatura do vácuo dando à luz a novas criaturas que existem no espaço. Ou seja, uma história que lida com paternidade e com legado, que é o foco dessa temporada de Picard. Eu não sei até que ponto vai chegar, mas com isso já sabemos os conflitos seguintes que vão ter. É óbvio que você vai ter um conflito da... Eu esqueci o nome dela e eu só chamo a coitada de Crash LaForge, que é o apelido que ela não gosta, que é a filha do LaForge, que era o engenheiro da Enterprise, da Enterprise, sim, da Enterprise de Next Generation. Você tem o próprio... Claro, já é o principal da trama. O Picard e o filho dele, o Picard e a Beverly com o filho deles, e o Riker e a conselheira Troi com o filho deles, que faleceu. E eles têm uma outra filha que aparece nas duas primeiras... Na primeira, na verdade. Na primeira temporada de Picard, mas eu acho que ela não vai voltar a aparecer porque ela não era da Frota Estelar. No máximo deve ser citada, talvez. Então você tem isso, ou seja, a história dos outros personagens que vão vir também vai ser ligada com isso. O que nos leva a crer que Data, que já sabemos que vai aparecer porque ele aparece nos pôsteres, de alguma forma vai estar ligado ao Dr. Sung, ao Lore, toda essa parte que tem a ver com a família dele. É a vida, né? Mas o que eu acho interessante é no caso do Worf, porque o Worf tem um filho, tem histórias muito boas envolvendo o filho do Worf lá na Next Generation, mas até agora não teve nenhuma indicação dele, sequer comentado o filho dele. Enfim, estranho. Vai ser muito esquisito se acabar a série e você não ter esse contato do Worf com o filho dele, ou pelo menos uma menção. E, continuando nessa lógica da menção, você tem também a Ref, que precisa se reconciliar com a família dela, em especial o filho e a neta, que é recém-nascida. Então esse é o foco da trama, só que sendo feito de uma forma bem interessante. Eu estou gostando bastante. Eu estou gostando que os conflitos eles podem ser resolvidos de diversas formas, e você vai ter visões de mundo colidindo e chegando a conclusões diferentes sobre isso. Um dos personagens que vai trazer mais esse conflito, além do conflito entre os personagens, mas que vai trazer esse conflito de forma grande, quase o antagonista, mas não no sentido de vilania, mas no sentido de propor ideias opostas, é esse capitão novo para a série, né? Não que ele seja novo na Frota Estelar, mas enfim, é o capitão da Titan, que é a nave que resgata lá o Riker e o Picard quando eles tentam salvar a Beverly. Ele vai ter essa visão opositora tanto ao Picard como também à própria 7 de 9 que trabalha com ele, né? E agora, nesses últimos episódios, a gente descobre que ele é assim, tem essa raiva com esses personagens, porque ele foi uma vítima, de certa forma, vítima de guerra do que aconteceu com os Borg lá na batalha de Worf. Eu esqueci o nome, tem um número depois, mas eu esqueci o número, enfim. Que é quando o Picard, transformado em Locutus pelos Borg, desce a lenha nos naves da Frota Estelar, destrói uma galera. E dentre as vítimas tem a esposa lá do comandante e protagonista do Deep Space Nine, a série e a estação espacial. E agora todo o batalhão lá desse novo personagem aí, desse novo capitão da Titan. E ele é um dos poucos sobreviventes. E você vê que, na verdade, toda essa forma dele de agir, de ser ríspido e agressivo, tem a ver com culpa de sobrevivente mesmo. Ele não entende por que ele foi resgatado em detrimento de outros. Ele vai contar na história que a nave estava indo para o Beleléu, tinha uma nave reserva, né, aquelas naves de fuga, e cabia 9 pessoas, e aí a encarregada sênior deles escolhe quais são as pessoas dentre várias que tem lá, e ele é um dos escolhidos, e ele não é capaz de entender por quê. Muito interessante, é um Capitão Shaw é um personagem muito bom que, assim, apesar dele ser um personagem bom, eu acho que eu não consigo imaginar ele tendo uma participação muito grande a partir de agora. Porque olha a quantidade de personagem clássico que a gente já tem, que a gente tem que trabalhar já. Sem contar o Worf, que ainda não encontrou com o Picard, você já tem o próprio, você tem o Riker, você tem a conselheira Troi. Você tem a Beverly. Aí você vai ter, em algum momento, o LaForge, a conselheira Troi e o Worf que vai encontrar com eles. Aí depois o Data.
talvez o Lore e o Dr. Sung. Então, onde eu quero chegar? Vai ser muito difícil equilibrar dessa forma, ainda tendo o Shaw comendo por fora, a própria Seven of Nine, que é uma personagem clássica, ainda que não seja da mesma série do Picard, a Ref, que tem que resolver as situações delas, e o filho do Picard, que tem todo o mistério por trás dele, da doença dele e tudo mais. Então, eu não tenho muitas esperanças de que ele vai ser um personagem que vai chamar mais atenção do que ele já chamou. Mas eu ia gostar que, sei lá, ele fizesse mais alguma coisa. Porque não é que ele precise necessariamente de uma redenção nas atitudes assim práticas dele como capitão, mas na forma dele de ver o mundo. E é difícil você trabalhar isso com tão pouco tempo. Porque ainda que os episódios tenham quase 1 hora, é muito personagem e pouco episódio. E uma história bem complexa, porque a gente está tratando de vilões que levaram temporadas e temporadas e temporadas em Deep Space Nine para se desenvolverem, para se mostrarem como uma grande ameaça que foram naquela época que teve aquela guerra lá pra gente nos anos 90, não digo na cronologia de Jornada nas Estrelas, mas no mundo real foi lá nos anos 90. Então eu acho que é importante que a gente agora pare de... E quando eu digo a gente, eu tô falando de mim. Pare de pensar, eu quero que tal personagem apareça, eu queria que tal personagem apareça, eu queria que tal nave aparecesse. E focar no fato de que a gente tem um mistério nas mãos e a gente tem que resolver. E o mais importante de tudo, resolver tudo quanto é ponta solta. E no momento nós temos qual a relação do filho do Picard com o Changeling, porque os Changeling, ou os metamorfos, querem o Picard. E se a Ref vai finalmente se tornar uma pessoa, enfim, que se dá bem com a família, se dá bem com a frota estelar e vai viver em paz. Esses são os 3 principais problemas que são enfrentados aqui nessa narrativa e que precisam de solução. E também porque que os Changeling estão atacando novamente, se existe uma facção, uma divisão entre eles e tudo mais, até porque os poderes deles deram umas modificadas. Esse episódio vai deixar isso claro, porque eles não estão exatamente iguais como eles estavam no Deep Space Nine. Pelo menos foi a minha visão até agora. Tem algumas coisas bem estranhas. Mas vamos ver o que os outros episódios vão falar. Se é por uma motivação real ou se foi como no caso dos próprios Klingon, né? Se você pegar os Klingon da série clássica e começar a comparar com os dos filmes a partir do 3º filme, eles não são parecidos. Eles fisicamente mudaram muito. Então pode ser que seja algo nesse sentido. Eles mudaram para melhor adaptar a história, para a história ficar mais interessante. Vamos acompanhar. No geral eu gostei muito. Eu adorei a luta final. Ainda que breve, mas muito interessante a forma como foi feita. Da Titan contra a Shrekker, que é a nave lá da Caçadora de Recompensas. A cena lá da Caçadora de Recompensas conversando com o Transmorfo, excelente. Então é isso. Não aguardo os mais episódios de Picard. Eu espero que continue nesta qualidade, porque por enquanto tá muito bom. Obrigado por quem assistiu o vídeo até aqui. Se você gostou, por favor, considere se inscrever no canal, apertar o botão de curtir e falar aqui nos comentários o que está achando de Picard. Até o próximo vídeo.